Eu me lembro muito bem quando, em 5 de novembro de 2006, eu entrei numa igreja e havia uma pregação, só que lá naquele cenário havia uma cadeira que parecia como um trono. E o pregador disse assim: aquele que senta nesse trono, está sentando no trono das suas decisões. E eu te pergunto, quem está sentado no trono das suas decisões? Você ou Jesus Cristo? Aquele dia eu sabia que se eu levantasse do trono das minhas decisões para deixar Jesus sentar, eu teria que abrir mão de muitas coisas, a começar da minha própria razão, porque é muito fácil nós deixarmos a nossa razão prevalecer. Nós temos os nossos próprios pensamentos, nós formamos os nossos pensamentos de acordo com as nossas vivências. No entanto, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós percebemos que aquilo que o Senhor nos direciona vai muitas vezes contra as nossas razões, contra o que nós gostaríamos de fazer. E como diz nessa parte sublinhada aqui, diz assim: se concordar com os pensamentos de Deus, a Bíblia, então lance fora seus próprios pensamentos e pense os dele. As pessoas que vivem na vaidade da sua própria mente não apenas destroem a si mesmas, mas muito frequentemente trazem destruição aos outros à sua volta. Essa é a parte sublinhada da série Sublinhados Comentados sobre o livro Campo de Batalha da Mente, livro de Joyce Meyer, que estou fazendo com você. E hoje é o último áudio. Gente, está sendo tão maravilhoso. Parece que eu tenho que ouvir esses áudios tudo de novo, ouvir e ler novamente esse livro. Eu não sei você, mas isso aqui para mim foi tão libertador que não dá para deixar passar. Acho que eu tenho volta e meia, volte a ouvir um áudio novo novamente, ou então pegue o livro. Se você não tem, esse é o tipo de livro que para sempre vai ser útil para as nossas vidas, porque para sempre nós vamos precisar lutar no campo de batalha da nossa mente, não é verdade? Bom, olha só que interessante. Eu contei para você agora no início o que aconteceu comigo. Foi o dia que eu entendi que a minha conversão precisaria ter uma renúncia muito forte, que é abrir mão do que eu pensava para passar a pensar como Jesus pensa, como Deus pensa, a pensar conforme a Bíblia fala que é a mente de Deus, porque ela é a verdade. Olha que interessante, esse dia foi meu dia da minha conversão real. É o dia onde que eu falei, peraí, se eu sentar nesse trono dessas decisões, quer dizer que as coisas vão continuar acontecendo do meu jeito. E as coisas do meu jeito eu já conheço como funcionam. Pensar como eu penso eu já sei onde me leva, porque é pensando como eu penso que eu cheguei aonde estou. Faz sentido para você? Pensando como você pensa, você chegou aonde está. Pensando como você pensa, você tomou muitas decisões. Pensando como você pensa, você tem um resultado, uma colheita de várias semeaduras que você até achava certo, mas o fato é que muitas das nossas decisões não foram tomadas conforme a palavra de Deus, mas sim no que a gente acha certo, nas nossas próprias razões. E o que eu quero trazer de consciência com você hoje é que se eu cheguei aonde eu estou, e talvez eu poderia estar muito mais longe, se em outras situações eu tivesse pensado como Deus pensa, tivesse seguido o que a palavra dele disse para eu seguir, ainda que fosse contra as minhas vontades humanas, os meus próprios pensamentos. Seguir o meu próprio pensamento ao invés dos pensamentos de seguir os pensamentos de Deus, o que a Bíblia fala, isso denota rebeldia. Isso é o que mais aconteceu e a 10ª mentalidade de deserto e última falada aqui no livro. Por que ela é uma mentalidade de deserto? Porque é uma das mentalidades que o povo de Israel, quando saiu da terra da escravidão, a terra do Egito, estava a caminho da terra prometida, da terra que Deus os deu, dizendo que mana leite e mel. Lembra a terra que era para chegar bem rápido, né? Era para chegar de 9 a 11 dias e eles chegaram
em 40 anos, porque por causa da sua mentalidade, seu jeito de pensar os manteve longe da terra da promessa. E o que me chama muito a atenção é que nós temos muito prejuízos em seguir nossos próprios pensamentos. Gente, nós somos falhos, nós somos humanos, a nossa natureza é caída. A Bíblia diz em Jeremias 17 que nosso coração é desesperadamente corrupto e enganoso. Quem o conhecerá? Ou seja, o nosso coração, a gente entendeu que o coração é mente, a nossa mente se desespera para nos corromper. A nossa mente humana, da nossa natureza caída, se desespera para nos corromper. Ou seja, nós podemos confiar nela? Agora, se nós confiarmos na mente de Cristo, e a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, a questão é, às vezes nós queremos fluir na nossa, sabendo que nós temos a disposição de fluir na mente de Cristo, nós que o aceitamos como nosso Senhor, nosso Salvador, é aquele que acreditou, que crê que Ele morreu na cruz para nos salvar, porque morreu pelos nossos pecados, e que Ele ressuscitou, nos religou ao Pai, deixou o Seu Espírito Santo para que nós tenhamos a mente de Cristo. Ou seja, não é por tudo que a gente faz que está impressa a mente de Cristo, a gente pode fluir nela, e a gente já ouviu isso nos áudios anteriores, né? Ou pode fluir na nossa própria. A questão é que quando a gente quer fluir na nossa, do nosso jeito, a tendência é que essa rebeldia nos faça permanecer no deserto. Será que é por isso que algumas áreas da sua vida não têm funcionado? Porque você quis fazer do seu jeito e não foi buscar o que o conhecimento sobre o que Deus diz a respeito na palavra. Pergunte como que Deus fala para você tratar as finanças, como que Deus fala para você tratar cônjuge, como que Deus fala para você tratar a sua liderança, o seu ofício, o seu propósito nessa terra. Você tem buscado saber ou só espera a palavra que cai lá no culto, na igreja, onde você vai, independente de qual igreja que você vai, qual denominação? Você só espera aquela palavra ou você pega a sua Bíblia e busca saber o que tem que ser feito e busca encher a tua mente, peraí, o que Deus falou a respeito disso? Busca entender os contextos e não pega só versículos isolados. Gente, versículos isolados pode te dar uma interpretação errada sobre o que Deus está falando ali. Você precisa saber o que está escrito. Enfim, eu quero te encorajar hoje a não ter essa mentalidade que os israelitas tiveram, porque isso traz desobediência, rebeldia. Desobediência te mantém no deserto. E Deus não nos fez para estar no deserto, Ele nos fez sim para estar sendo dirigidos para a terra, para uma terra melhor, para a terra prometida. Só que para terminar eu quero trazer uma consciência com você, olha só. Traz a consciência de que isso pode acontecer em diversos momentos na sua vida. Presta atenção no momento que você está agora. Porque essa mentalidade de deserto mostra que você fazer do seu jeito, que o povo de Israel, eles realmente faziam do seu jeito. Só que quando tudo dava errado, quando batia a cabeça grande, né? Porque fazer do seu jeito você já sabe onde te leva. Agora, fazer do jeito de Deus, o que te impede de fazer do jeito de Deus? Se você já sabe aonde te leva, experimenta o jeito de Deus para ver aonde que Ele pode te levar. Não é na lógica humana. E olha só que interessante. Eles faziam até dar grandes problemas. Quando eles tinham grandes problemas, então esse povo de Israel, mesmo na sua teimosia, querendo fazer do seu jeito, quando eles estavam embaixo de confusão, de problema, eles clamavam a Deus. E eles clamavam a Deus, e aí eles tinham a instrução de Deus, e aí nesse momento eles seguiam a Deus. Seguiam, porque eles estavam fazendo tudo errado, mas viu que não deu certo. Clamou a Deus, é um ciclo, tá bom, gente? Presta atenção nesse ciclo. Fez errado, não deu certo, deu muito problema, muita confusão, muita dor, tudo deu errado, vou clamar a Deus. Clamou a Deus. Deus deu uma instrução, seguiu. Aí começou a receber fruto dessa decisão de Deus e logo já subiu para o coração de novo a sua própria vontade. Logo já achou que não precisava mais seguir o que Deus falava e passou novamente a ser como antes. Teimosos, rebeldes. Olha, de repente isso vem até das nossas raízes. A forma como nós começamos a nossa vida afeta o restante? Sim, afeta. Dependendo do que você passou, afeta.
Mas até quando você vai descansar, sentar em cima dessa sua desculpa de dizer que a sua vida está assim porque você sofreu isso, aquilo, aquele outro, porque você passou por isso, falando do seu passado, porque a sua família foi assim, ou porque aconteceu tal coisa. Enquanto você olhar para isso, você vai sentar aí nas suas próprias razões. Agora, olha só, vou ler a parte sublinhada aqui. O Senhor exige que aprendamos a abrir mão da nossa vontade, sejamos flexíveis e moldáveis em suas mãos. Enquanto formos teimosos e rebeldes, Ele não pode nos usar. Então veja bem, até para te usar nessa terra, às vezes você sente assim que você não é usado, que as coisas não estão acontecendo como você gostaria. Por que Deus não usa você de repente? Porque você ainda segue, está teimoso, obstinado, obstinada, difícil de tratar, resistente à correção, sendo ingovernável, sabe? As pessoas não podem ter liderança sobre você porque você quer fazer as coisas do seu jeito. Se recusa, às vezes, a seguir normas comuns. Se pergunte sobre isso. Será que você não está sendo muito resistente? Será que você não está sendo muito orgulhoso, orgulhosa? Muito voltado para suas próprias razões? Que tem muito a ver com o pecado de porfia. Você ser inflexível, ficar em cima apenas do que você acha certo. Será que já não é tempo de você se recusar a deixar que o seu passado se torne uma desculpa para continuar preso aí na rebelião? Ou seu passado, ou de repente você viu uma pessoa de Deus que teve um mau procedimento. Eu quero te dizer que nas igrejas é o lugar que vai mais o maior tipo de gente inconstante, gente, olha, de todo nível, não confiável muitas vezes, porque lá ainda muitas vezes não foram moldáveis. De repente tem gente que olha um padrão de cristão e fala, isso Deus me livre, isso eu não quero ser. Se isso é ser cristão, amigo, amiga, eles vão lá justamente porque não sabem, porque se soubessem, se fossem tão justos, não precisariam de Deus. Então, no lugar que mais tem gente problemática é dentro de igreja, independente da igreja que você vá. Então, se você, de repente, decidiu não querer seguir as coisas de Deus porque olhou uma pessoa que tem um procedimento que você recusa a ser parecido, não se baseie por ele, não, se baseie com a palavra. Porque também vai ter aquelas pessoas que só têm resultado porque seguem a palavra de Deus. Outras ainda não estão conseguindo. Então, em cima dos seus próprios conhecimentos. Não importa o nível de sabedoria que você tenha, porque Salomão mesmo tinha tanta sabedoria e mesmo assim teve tantos erros. Por quê, Ellen? Porque ele pode ter e não usar essa sabedoria. Você pode usar para outra coisa. A questão é, nós temos a mente de Cristo, mas nem sempre a usamos. E quando você vai usar a mente de Cristo? Quando você souber o que Ele pensa, para isso você precisa da palavra. E eu quero trazer uma consciência muito importante, o ponto forte dessa nossa reflexão, é que a sua decisão e a minha decisão de obedecer ou não a Deus afeta outras pessoas. Nós temos prejuízos por sermos exemplos para muita gente, para alguém da família, para seus filhos, se é que você tem. Se você não tem, é para os seus familiares, para o lugar que você trabalha. Quando você decide desobedecer, isso afeta outros. Olha, a sua vida poderia estar até em melhores condições. Se lá no passado alguém da sua família tivesse obedecido a Deus e inspirado outras pessoas, talvez a sua vida está em melhores condições porque alguém decidiu obedecer a Deus. Talvez ao contrário. Mas a questão não é o que passou, é o que você pode decidir hoje ser. Deixe Jesus sentar no trono das suas decisões. Conheça qual é a direção dele para tudo que você quer e aprenda a obedecê-lo. Porque as armas da nossa milícia, 2 Coríntios 10, do 4 e 5 fala assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Gente, sofismas são enganos na nossa mente. Altivez são conhecimentos, são fortalezas, coisas grandes que estão lá contra o conhecimento de Deus. E aí o versículo continua assim dizendo, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Hoje eu quero te convidar
terminar todo esse trabalho fazendo uma oração a Deus e falando: Senhor, senta nos tronos das minhas decisões. Hoje eu renuncio. Hoje eu decido. Eu me lembro que aquele dia eu decidi parar de fazer várias coisas que eu fazia, porque o Espírito Santo tinha entrado no meu coração e me convencido de que aquelas coisas podiam ser até trazer prazeres momentâneos, mas não me levaria àquilo que Deus tinha para mim. Se você quer cumprir o bom propósito de Deus nessa terra, experimentar a vida abundante que Ele tem para você, plena, dentro de um propósito, é preciso trazer a nossa mente obediente, a cativa, na verdade, a obediência de Cristo. Pede para Ele, faz essa oração agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, terminar esse livro pedindo que o Senhor agora esteja alcançando essa pessoa que está ouvindo esse áudio agora. E aquele que decidiu, que esteja confessando com a sua boca, dizendo: Senhor, sim, me ajuda, eu não consigo sozinho, mas eu quero agora dar no meu coração o trono das decisões, que o Senhor sente, me ensina a conhecer a tua palavra, me ensina a andar nos teus mandamentos, a meditar na tua palavra de dia e de noite. Me ensina, Senhor, a viver a tua boa, perfeita e agradável vontade aqui na terra. Me perdoa tudo que eu fiz na força do meu braço, do meu entendimento. Eu sou falha. Me perdoa porque realmente eu tenho errado, realmente eu cheguei onde eu cheguei pelas escolhas que eu fiz. Mas agora eu quero aprender a escolher a luz da tua palavra. Me ensina, me guia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se essa oração foi sincera, eu louvo a Deus que o Senhor faça, que o Espírito Santo te conduza nessa caminhada. Amém? Permaneça no grupo que você está. Se você está no grupo VIP, se você não está, pode no meu Instagram procurar, que eu vou estar sempre anunciando onde tem espaço para um grupo VIP. Permaneça aí, que eu vou começar um novo livro e você vai me ajudar a escolher, né? Então permaneça aí, não precisa entrar num novo grupo, mas eu vou abrir novos grupos para, se você quiser convidar pessoas de outros grupos, pessoal da sua família ou da sua igreja, de qualquer lugar que seja, vamos crescer junto, renovando nosso entendimento. Princípio Romanos 12:2, não nos conformando com as coisas desse mundo, mas transformando-nos através da renovação da nossa mente, para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Meu nome é Ellen Klein, sou Master Coach, Coach Cristã. É uma honra ter você me acompanhando. Um beijo. Até o próximo livro agora.